Bom dia, esse é o podcast sobre a autoestima das mulheres pós-mastectomia e uso de tatuagens temporárias. Meu nome é Larissa. Meu nome é Nicole. Meu nome é Victoria e a gente tem como participante do projeto a Gabriela, a Samira e a Lívia. Bom, não tem como a gente falar sobre o nosso projeto sem que a gente fale sobre o câncer, que é o principal, não necessariamente o principal motivo, mas foi uma introdução do que foi a escolha do nosso tema, que é o câncer de mama, que é a multiplicação desordenada das células. E que hoje em dia é muito mais comum do que a gente gostaria na sociedade e abrange um grande número de mulheres pelo país e mundo inteiro, né? Infelizmente. A ideia do nosso projeto, a gente queria inicialmente falar sobre a autoestima das mulheres após o câncer, que a gente sabe que não é pouco e elas ficam muito fragilizadas, só que a gente pensou em fazer algo a mais e foi aí que a gente, estudando mais, entendendo mais, a gente viu que muitas mulheres, quando fazem a mastectomia, elas retiram a mama. E grande parte da autoestima delas, da falta de autoestima, vem pela perda da auréola. Então, a gente pensou que muitas mulheres acabam não fazendo a reconstrução por medo de não ficar e acabar criando um trauma ainda maior para elas, e muitas não têm condição, afinal não é um procedimento barato. E foi aí que a gente pensou em criar uma opção de baixo custo, que saísse com o tempo, mas que elas pudessem usar. Afinal, a reconstrução só pode ser feita depois de 1 ano da cirurgia de mastectomia. Então, a gente pensou e assim nasceu a ideia das tatuagens temporárias de areola, que a Mari vai mostrar pra vocês. Aqui, que a gente vai mostrar pro público, que a gente fez os testes. Quer explicar sobre os testes, Vicky? A gente fez os testes em nós mesmas pra ver, né, se não ia causar nenhuma alergia. Ela funciona como uma tatuagem normal, tem as instruções aqui atrás, uma tatuagem de criança. Tipo aquela de chiclete, né? Exatamente. Aí a gente fez vários testes em cima da blindagem, a blindagem depois, e a gente viu que a duração dela seria de 3 a 4 dias por aí. Ela não dura muito, mas ela já ajuda bastante. Tendo cuidados na hora de lavagem, na hora de secar e em questão de fricção com a toalha mesmo. Ali, como a Vicky falou, né, o nosso objetivo, ele é ajudar, assim, e restaurar a autoestima das mulheres após a mastectomia. E a gente pensou, assim, o que a gente poderia fazer, né, pra ajudar, né? A gente ficou nesse tema, assim, pensando. Então, surgiu a ideia das tatuagens temporárias, que tem muitas mulheres que têm medo de fazer ainda a micropigmentação ali, né? Até porque ou pode ser recente, ou elas têm medo de não gostar do resultado. E como ali tu falou sobre o tempo, que tem que esperar 1 ano para tu poder fazer, enfim. A gente pensou assim, e então, se a gente fizesse tatuagens temporárias? Mas como? Né? A gente, na verdade, foi o maior problema, né? Como a gente poderia fazer? Então, surgiu ali essa tatuagem de chiclete, e que é de baixo custo para elas, né? Bem de baixo custo. Então, a gente quer poder levar nosso projeto para poder levar essas tatuagens para um grande número de mulheres. Isso, ainda mais na nossa região, que a nossa região é pequena, é pouco falado. Eu acho, eu tô há 6 anos aqui morando em Capão da Canoa e eu vejo muito pouco ser falado sobre o câncer de mama ou sobre a questão do pós, entendeu? É muito pouco trabalhado e eu acho que até hoje a gente viu uma mulher que trabalha especificamente, que trabalha só com isso. E também tinha outra que trabalhava, só que ela não chegava a abordar tanto isso, tanto que a gente não sabia. Então, acho que na nossa região é pouco abordado. Então, é mais um meio. E pra falar, nós convidamos a Daiane, que ela passou, né, pelo tema abordado, e a Márcia, que é a micropigmentadora e fundadora da ONG Amigas do Peito. Bom, eu vou começar por ti, Dai. A gente queria saber como que tu descobriu o câncer. Então, eu descobri o câncer porque a minha mãe teve, né, câncer de mama há um pouco mais de 20 anos atrás. E, infelizmente, há 20 anos atrás não tinha tudo que tem hoje, né? A medicina não era o que é hoje, né? Evoluiu muito. Então, porque a minha mãe teve, eu li muito sobre o assunto, né? Foram 6 anos de tratamento paliativo, no caso dela, né? E eu li que quando tu tem alguém, assim, próximo, né?
da família com câncer de mama, tu tem que começar a te cuidar 10 anos antes do diagnóstico, né? E aí, como a minha mãe teve com 40 anos, eu decidi começar a fazer exames preventivos com 30 anos, a partir dos 30 anos, né? Aí, na época, eu estava já tentando engravidar há um tempo e comecei a fazer os exames preventivos. Aí, eu fiz com 30 anos, a minha mamografia deu boa, deu perfeita. Com 31 também deu tudo bem. E com 32 anos, ela deu altamente suspeita, né? E aí, já sugerindo uma biópsia, né? E na época eu queria muito engravidar, né? E eu descobri o câncer de mama e 15 dias depois eu descobri que eu estava grávida, né? Então, aí foi junto na gravidez, né? Sim. Que eu tive que fazer mais exames, me cuidar. Não curti a minha gravidez como eu sonhei, como eu queria, mas deu tudo certo, né? Que bom. Sim. Tá, e como foi pra ti o processo cirúrgico, ainda mais nessa relação com gravidez e passando pelo processo do câncer, ao mesmo tempo os dois? Então, como a gravidez era muito importante pra mim, né? Eu cheguei a pensar em não fazer o tratamento durante a gestação e cuidar primeiro da gravidez e depois do câncer, mas não foi possível. Na gravidez os hormônios ficam, né, vão a 1000, Sim. né, e o câncer ia evoluir muito durante a gravidez, então eu não pude esperar. E eu tive que fazer a primeira cirurgia com 18 semanas de gestação, né, e deu tudo certo, né, foi uma decisão bem difícil para mim, mas foi tudo bem, né? E depois que a minha filha nasceu, eu fiz outra cirurgia, né? Para tirar mais uma parte da mama, foi 2 cirurgias conservadoras, né? E dei seguimento ao tratamento depois que ela nasceu. Como que tu acha que ficou a tua autoestima em relação a todo esse processo, passando a autoestima em relação às cirurgias mamárias? Não é uma coisa fácil, né? É bem difícil, apesar que naquele momento, para mim, né, cada caso eu não fiz mastectomia, no caso, né? Sim. Eu fiz 2 cirurgias conservadoras, mas naquele momento eu só queria ficar boa, eu só queria ser mãe, né? Só queria que a minha filha nascesse perfeita, né? Queria me curar, mas o foco maior era ela, para mim, naquele momento. Acho que por isso que eu não digo que eu não tenha sofrido com a doença. Eu sofri, mas eu estava muito feliz por estar grávida, então isso me deu bastante força naquele momento, né? Então, demorei um tempo nas 2 cirurgias para tirar o curativo, para olhar. No início eu não queria olhar para ver como é que tinha ficado, né? Depois que passou um tempo que eu consegui ver, né? Não é fácil, né? É bem difícil mesmo, sabe? Mas hoje em dia tem muitas, né, alternativas para tu se sentir bem, né? E então, acho que eu consegui superar essa parte, assim. Que bom. E eu queria saber, assim, como foi pra ti a rotina, assim, da gravidez, o que tu teve que mudar e como foi as mudanças hormonais que tu teve? As mudanças hormonais foram... Na verdade, eu tinha excesso, né, de estrogênio, né, que foi a causa do meu câncer. Eu tinha 2 focos de câncer, né, na verdade. Eu tinha um foco de câncer in situ e um foco de câncer invasivo. Eu tinha 2 focos. Eu realmente tinha que ter feito essa cirurgia grávida, porque depois ia ser bem mais agressivo até o final da gestação, porque ia evoluir muito na gestação se eu não tivesse feito essa cirurgia, né? Então, mas eu tive todo o acompanhamento, né, necessário na gestação, uma equipe maravilhosa,
né? Eu, tanto no Moinhos, onde eu fiz minhas 2 cirurgias, quanto na Santa Casa, que até uma coisa assim bem importante falar, que eu acho, né? Que nem todo mundo tem o privilégio de fazer um tratamento no Moinhos de Vento, né? E na época eu consegui isso, eu pude fazer isso, né? Que nem eu digo, só gratidão, né? De estar em mãos numa equipe maravilhosa do Moinhos, né? Mas eu perguntei pro meu médico na época, o meu tratamento vai ter 100% de sucesso aqui, ou eu posso ir para Santa Casa, né? Que é uma coisa que Santa Casa é pelo SUS, eu fiz o tratamento todo pelo SUS, e a Santa Casa é referência. Eu fui tão bem atendida quanto lá, foi maravilhoso o tratamento. Eu fiz 35 sessões de radioterapias lá, né? Tive todo o acompanhamento, o carinho, sabe? Foram, assim, maravilhosos, né? Tu ficou em Porto Alegre durante todo o tratamento? Não, eu ia e voltava todos os dias, né? Minha filha tinha 2 meses, né? Com 1 mês eu fiz a segunda cirurgia, com 2 meses eu comecei o tratamento, né, em Porto Alegre, e eu não ficava em Porto Alegre, eu ia e voltava todos os dias porque eu queria participar do dia a dia dela, né? Sim. Do banho dela, né? Do dia a dia. E isso também me dava bastante forças, né? E aí, como meu marido ficava trabalhando, a minha sogra ficava cuidando dela, eu ia e voltava todos os dias sozinha, né? Ia de ônibus, né? Porque de carro eu podia passar mal, me sentir mal, e no ônibus eu podia descansar, né? Também tive, na época, a oportunidade de pessoas que não têm condições de ir por conta própria, né? Para Porto Alegre. O município, né? No caso, disponibiliza a van, né? Que leva o pessoal, né? Mas eu consegui fazer isso por conta própria, porque eu tinha uma recém-nascida em casa. Na van vai ali um montão de gente, né? E também por causa do horário, a van saía madrugada, voltava bem tarde, eu não conseguia participar do dia a dia dela, né? Então eu consegui fazer isso por conta própria, sozinha. Eu ia e voltava todos os dias de ônibus e conseguia participar do dia dela, né? Curtir ela, né? Que passa tão rápido. E isso me dava bastante força também, né? Me dava bastante força. Eu tava lá, eu já tava louca pra voltar pra casa, pensando nela e tal, né? Meu marido me esperava pra eu participar do banho. Sim, né? Então, que eu também não podia pegar muito ela, né? Porque eu usava dreno, não podia mexer o braço, né? Então, foi uma fase, assim, difícil, mas ao mesmo tempo eu só tenho gratidão, assim, sabe? Em momento algum, eu digo assim, eu lamento por isso, sabe? Eu só agradeço mesmo. Bom, foi quanto tempo de tratamento? Na verdade, eu fiquei 8 anos em acompanhamento na Santa Casa, né? E um paciente oncológico é sempre um paciente oncológico, né? Sim, tá sempre em acompanhamento. Então, esse ano completou 10 anos já. A Rafa vai fazer 10 anos em janeiro. E em junho completou 10 anos, né, do diagnóstico. Mas é sempre bom lembrar que um paciente oncológico é sempre um paciente oncológico, sim, né? Eu tive uma vez, mas não dá para bobear, né? Tem que estar sempre fazendo exames de rotina, não dá para deixar passar, sempre se cuidando. Qualquer coisinha que aparece em alguém que nunca teve nada, passa, né? Ah, não é nada. Mas na gente não é assim, né? A gente tem que estar sempre se cuidando. Eu fiquei 8 anos na Santa Casa, né? Fui liberada não faz muito tempo, né? Não faz 2 anos ainda, certo? Nesse tempo de Santa Casa, de Santa Rita, apareceu outras coisinhas que não eram nada, mas precisavam acompanhamento, né? Então eles não me liberaram, foram bem atenciosos comigo esse tempo todo. E o meu mastologista, eu visito ele hoje uma vez no ano, né? Anualmente, né? Ai, que bom. Que bom que hoje em dia já está estabelecido, não, com todo cuidado. Sim.
E também, né, no meu caso, que é familiar, né, minha mãe teve, né, minha mãe fez mastectomia total, radical, né, mas já estava bem adiantado o câncer, né, ela tinha 40 anos. Então, né, eu tive com 32 e nessa fase do meu tratamento eu tenho uma irmã que é 10 anos mais nova que eu. A minha irmã, na fase do tratamento, a minha irmã fez mastectomia, né? A minha irmã fez retirada das 2 mamas com 24 anos, depois que eu tive, né? A Rafa era bebê e a minha irmã tirou porque ela teve um tumor raro, né? E por prevenção, ainda não era câncer, era um tumor raro, não ia precisar de tratamento ainda, mas ela tomou a decisão, como ela, né, tinha 24 anos, e de tirar por prevenção as 2 mamas. E ela tirou as 2 mamas com 24 anos, colocou prótese, né, e deu tudo bem também. Ela não precisou fazer a reconstrução, né, a auréola, porque ela tirou toda a massa mamária só, das 2 mamas, né. E aí, mas hoje em dia ela é casada, tem 2 filhas lindas, né, não conseguiu amamentar, claro, né, mas deu tudo certo também. Ai, que bom. Ela conseguiu fazer por prevenção, no caso, né, tirou, mas mesmo assim ela tem que visitar também uma vez no ano, né, mesmo tirando ela ainda faz ecografias, né? Sim. Uma vez por ano. E uma curiosidade minha. Quando a tua mãe descobriu o câncer dela, por exemplo, já estava mais avançado ou ela descobriu bem no início, assim, dele? Não, a minha mãe, o câncer já estava mais avançado. Ela tinha 40 anos, né? E ela tinha câncer de mama e tinha metástase óssea já, né? Então, já estava bem adiantado. Ela faleceu com 46 anos, né? Em 2006, isso foi que ela faleceu, com 46 anos. E ela fez 6 anos de tratamento paliativo, né? Ela fez quimioterapia, radioterapia, mas foi só para amenizar, né, o sofrimento, né? Porque estava bem adiantado, né? Por isso, com 40 anos, já estava bem adiantado. Por isso eu comecei a fazer com 30 anos essa prevenção. Sim. Foi o que a gente comentou, né? Porque muitas pessoas acham que eu não preciso me cuidar e quando vê, tá com isso e já tá num estado avançadíssimo, né? E pelo que a gente sabe, né? Que eu digo assim, muito antigamente, né? As pessoas não tinham o hábito de fazer exames e prevenção, né? Sim. Então, até onde a gente sabe, a minha mãe foi o primeiro caso de câncer de mama. Mas a gente não sabe, né? Porque muito antigamente as pessoas tinham e nem sabiam, né? Então, hoje em dia que, né, tá bem mais evoluído, né? As pessoas têm essa possibilidade de se cuidar, né? Se tratar e... hoje se vê cada vez mais cedo, né? O câncer nas mulheres. E na época ela se tratou aonde? A minha mãe, né, se tratou em Porto Alegre também, né? Cirurgias ela fez, na verdade a gente é de Cruz Alta, né, da cidade de Cruz Alta, mas ela veio fazer o tratamento, fez cirurgia lá e veio fazer o tratamento na COR em Porto Alegre. Na época tinha poucas, não tinha tantas... Tantos casos? Tu não tinha muitas opções de tratamento, né, em muitos lugares, né, então ela veio para Porto Alegre na época, em 2000 20 anos, então. Isso, mais ou menos. Em 2000 foi. Isso. Bom, então agora a gente vai passar pra Márcia. Márcia que convive todos os dias com essas mulheres. Eu queria saber de ti, Márcia, como é que tu teve a ideia de criar a ONG Amigas do Peito? Tá, bom dia, meninas. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui e ouvir mais uma história de vitória, né? Eu acho que ouvir a história dela já é uma inspiração, né? A ONG Amigas do Peito surgiu de um sonho. Eu brinco que é um sonho sonhado, não é um sonho desejado, né? Eu sou micropigmentadora, trabalho com isso há mais de 10 anos. E eu fiz uma especialização para camuflagem de cicatriz e vinha de brinde no curso a pigmentação de areolas.
E eu nunca tinha visto uma mulher sem a mama, eu nunca tinha de câncer de mama na família. Eu vivia numa ignorância, vamos dizer assim, né? E aí, nesse curso, eu me deparei, então, com uma moça que foi atendida ao vivo, né? E mexeu muito comigo. Quando eu voltei para o meu estúdio, esse curso eu fiz em Curitiba, quando eu voltei para minha cidade, em Cachoeirinha, eu comecei a falar para algumas clientes do curso que eu tinha feito, que isso tinha mexido muito comigo. E em um único dia, 3 mulheres que frequentavam meu estúdio tinham feito a cirurgia de retirada da mama e eu não sabia. Eram mulheres que frequentavam assiduamente há alguns anos, né? E aí eu comecei a dizer, meu Deus, mas como assim? Em que mundo eu vivo que eu não estou sabendo que existe isso? Porque quando a gente ouve a palavra câncer de mama, tu pensa assim, vai ser feito um tratamento, vai ser retirado a mama, vai se reconstruir a mama, terminou, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Ainda existe uma ausência, um vazio naquele corpo que foi retirado algo tão importante que é um membro, uma parte do teu corpo que tem um simbolismo muito grande para nós mulheres, que eu chamo de fonte da vida, que todos nós, ao nascermos, recebemos o nosso primeiro alimento através de um bico de seio. Sim. E como assim tu não tem mais o teu bico do seio? Não tem como reconstruir. Se o câncer está no bico do seio, não tem como colocar de volta o bico do seio naquele lugar. Porque ele já está com células doentes, né? E não tem como tu tirar um pedaço da outra e reconstruir. O cirurgião não consegue criar uma areola ou tirar de outra pessoa. Sim. É uma perda, né? Uma perda de autoimagem, né? Exatamente, da tua identidade como mulher, como feminino, né? Então, isso foi mexendo muito comigo. E aí, conforme eu ia conversando com as pessoas, parece que foram surgindo mais mulheres com a mesma história. E eu entendi que eu podia ajudá-las com o meu trabalho. Foi aí que eu acabei sonhando com uma fila de mulheres. Eu entrava na rua do meu estúdio, tava chegando assim, e tinha uma fila como fila de emprego. E aí eu perguntei assim, meu Deus, onde é que vai esse monte de mulher, né? Pra onde? Aí, elas estão te esperando para receber a pigmentação na mama. Aí eu disse, mas eu não vou dar conta. Eu acordei do sonho com esse sentimento de que eu não ia dar conta. Eu era uma só. Como é que eu ia dar conta daquilo tudo? E aí o tempo foi passando, né? Então isso foi o motivador, né? Para trabalhar com isso, né? E eu fui em busca de mais cursos, eu sou muito curiosa, eu gosto muito de estudar, de me especializar. E aí, passado um ano mais ou menos, eu fui em busca de uma outra especialização, onde eu conheci outras meninas aqui do Sul, cada uma de uma cidade, Caxias do Sul, Canoas, Novo Hamburgo. E o primeiro dia dessa especialização era pigmentação na mama. Eu já tinha visto, eu já estava executando alguns atendimentos. Fazia alguns atendimentos gratuitos, divulgava, na época era Facebook, não tinha nem Instagram ainda, né? E aí, essas minhas novas amigas também viram pela primeira vez uma mulher sem a mama. E o procedimento foi feito ao vivo. E elas ficaram impressionadas, assim como eu fiquei, né? E naquele dia, elas falavam tanto nisso, aquilo mexeu tanto com elas, que eu contei do meu sonho. E aí é muito engraçado que ali eu entendi também que era um chamado, sabe? Tudo foi acontecendo. E aí uma delas disse assim, quando eu falei do sonho, mas o que te impede de realizar esse teu sonho? Eu disse, o que me impede é que eu sou uma só. Como é que eu vou fazer um mutirão sendo uma só? É muita gente que precisa disso. Mas eu te ajudo a fazer isso. Só que eu não sei fazer, tu vai ter que me ensinar. Tá bom. E aí as outras que estavam juntas, né? Nós estávamos numa mesa como aqui, as outras também toparam. Só que aí eu sempre digo assim, ó, tem um anjinho, né? E um diabinho do teu lado. Então um dizia assim, olha, tu saiu de casa com um sonho. Acho que agora tu vai realizar teu sonho. E o outro dizia assim, estão tudo longe de casa, capaz. Amanhã ninguém lembra do que falou. Tá. Sim. E foi passando.
No outro dia teve um sorteio de curso e era um curso de areola. E eu ganhei o curso. Nossa. Olha, Era pra Destino. ser. eu acho que eu tô no lugar certo, sabe? E aí o anjinho dizia, viu? Agora tu vai poder ensinar elas. E o outro, não, tu recém ganhou um curso. Ah, deixa de ser... Sabe aquelas vozes internas, assim. E eu sei que, passou. Fui falar com outra professora lá e eu disse, quem sabe, a minha humildade, né? Posta aí na rede social que eu faço atendimento gratuito. Eu acho que se tu postar, mais pessoas vão ver. Ela, não, eu não vou postar. Se eu postar, eu sou de São Paulo, ninguém vai ver. Então, posso te dar os materiais para te fazer teus atendimentos? Eu, não, olha só, eu não vim te pedir, porque isso é caro, né? Eu não vim te pedir nada assim. Se tu postar na rede social, eu já fico bem feliz. Não, mas eu vou divulgar para um lugar que tu vai abranger um público que tu não vai conseguir atender. E os produtos tu já vai, né, ter material para atendimento. Então eu entendi que aquilo se tornou um chamado, né? Eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Em 2016, a gente realizou então a primeira ação como mutirão com essas minhas amigas, né, as minhas novas amigas. Por isso que surgiu o nome Amigas do Peito, que foi o encontro dessas profissionais que também se especializaram para fazer esse tipo de serviço. E de lá para cá a gente já atendeu muito mais de 100 mulheres, né, recebendo a pigmentação, né, fazemos um trabalho em parceria com as ligas de combate ao câncer. E quem também não participa de nenhuma liga pode ser atendido por nós de qualquer cidade, de qualquer região, né? Então eu entendi que se tornou realmente um chamado. Que lindo. Tudo se destinou e se caminhou pro lugar certo. Sim, Tinha que ser. Tinha que ser. Bom, eu queria saber como que é pra ti trabalhar constantemente com mulheres afetadas por um câncer e um dos cânceres mais comuns no Brasil. Como que é pra ti conviver com elas? Eu digo que eu aprendo todos os dias com elas, com todas as histórias. Eu ainda tenho vontade de escrever um livro de tantas histórias que eu já ouvi, assim como eu escutei dela agora, né? Então, cada uma tem uma trajetória diferente. E isso para mim é inspirador, porque faz com que eu também cuide da minha vida e da minha saúde e das mulheres que estão ao meu redor. Porque eu trabalho num ambiente que é 99% feminino. E antes de viver nesse mundo com mulheres em tratamento de câncer, eu não falava sobre isso, né? Como que a gente vive entre mulheres e não toca nesse assunto? Nós vivemos com tantos pudores, com tantos medos, só que se a gente não fizer isso entre nós vamos falar com quem? Né? Então a gente precisa falar mais, estar mais no meio, né? E abordar temas tão relevantes, porque cada vez mais mulheres jovens estão recebendo diagnóstico de câncer de mama, né? Então não tem mais essa de que tu tem que começar o tratamento após os 40. Eu já atendi menina para receber a pigmentação com 19 anos, né? Ou seja, ela já fez o tratamento, né? Porque para receber a pigmentação, ela já tem que ter feito todas as etapas do tratamento. Passado um ano. Exato, no mínimo um ano de tratamento, né? Então, se ela tinha 19 anos, com que idade ela recebeu um diagnóstico, né? Então, é isso que a gente precisa falar. E esse momento que eu tenho com vocês aqui, não é um alerta só para vocês, mas é para todo mundo que está ao redor, inclusive as amigas de vocês, a família de vocês. Então, isso é um momento de fala muito importante. Né? Até porque às vezes a gente não dá bola. Nós, adolescentes, né? A gente pensa, né? Nós não temos problemas, né? A gente não tem que fazer exame, a gente não tem que se cuidar, não tem que pensar nisso agora. Exatamente. É bem complicado. Você falou, a guria tinha 19 anos, imagina? Tipo, por exemplo, eu tô com 17. Nós todas temos 17, imagina? Meu Deus do provavelmente céu. ela descobriu o diagnóstico nessa faixa de idade. E outra coisa muito importante, eu sempre participo de muitas palestras no mês de outubro, principalmente no mês de outubro, né? E uma das coisas é que as pessoas não sabem fazer o autoexame. E todo mundo deveria saber. Isso deveria ser tema de casa, como eu brinco, né? A gente deveria ser instruído
mais sobre isso. Porque a gente tem que fazer o autoexame, ele tem que vir desde as glândulas do pescoço, desde aqui de baixo da axila, não é só a mama. Porque o nódulo pode se manifestar em outras partes, que são as glândulas linfáticas. Nossa, E a gente ignora isso. E outra, eu não tenho que fazer o autoexame com a ponta dos dedos, eu tenho que fazer o autoexame com o corpo do dedo. Eu tenho que sentir o meu corpo todinho. Eu não tenho que apertar. Eu não sinto assim. Eu sinto assim. Então, eu tenho que ir para frente do espelho, ou até melhor, na hora do banho. Eu sempre digo, melhor hora para te fazer teu autoexame. E detalhe, tu nunca fez, começa, o teu primeiro vai ser a tua referência. Só que depois tu tem que fazer um autoexame no período menstrual e pós-período menstrual, porque as nossas glândulas mamárias mudam, elas ficam mais inchadas. Então, tu pode fazer um autoexame e muitas vezes se assustar e ser só a tua glândula inchada. Então, tu tem que ter, a primeira vez, como referência, esses três passos, né? Essas 3 etapas de autoexame, para te poder identificar que realmente tem alguma alteração. E aí, na hora do banho, tu tem que botar a mão na nuca e vir desde a tua axila, fazendo todo o teu autoexame e fazendo um movimento circular em toda a mama até o centro e não esquecendo das glândulas no pescoço. Fez um lado, repete-o, faz o outro lado, a mesma coisa, e depois vai para frente do espelho. Porque eu tenho um certo preconceito sobre o te olha e te toca. Olha o que e toca o que. Eu tenho que sentir o que. Né? Então, a informação ela tem que vir completa. Sim. Senão, ela fica vaga. Né? Então, depois que eu fiz o meu autoexame, que eu senti toda a minha mama e prestei atenção quando eu senti alguma coisa diferente. Ok, senti uma coisa diferente. Pega a tua agenda, anota o dia que tu fez, o que tu sentiu, que parte foi, para daqui uma semana, 2, tu fazer outra e observar a mesma coisa. É assim que tem que ser. E aí depois sim, tu vai pra frente do espelho e tu tem que te olhar de frente com os braços para baixo, com os braços para cima, de lado e o outro lado. Sim. Hoje em dia, quando a gente pega a carteirinha do adolescente, eu não sei se vocês já viram, que é distribuído no SUS. Acho que quando a gente toma a vacina do HPV, a gente recebe a carteirinha do adolescente e nela explica sobre por camisinha, sobre tipo de corrimento, a feminina, né? E, se eu não me engano, tem a parte do autotoque, só que é muito vaga. E até nos postinhos eles falam no mesmo, como só pra fazer o autotoque. Eles só colocam assim, previna-se e faça o autotoque. Só que ninguém aborda como que tem que fazer isso. Como é que a gente tem... Porque quando a gente pensa em autotoque, a gente só pensa no... Tá, toquei, não senti nada e é isso. Mas tem até secreção que pode sair do bico do mamilo. Sim. Que tu tem que observar. Ele pode enrijecer, não pode? Pode entrar. Se o teu mamilo é pra fora, ele pode entrar. Se ele é pra dentro, ele pode sair. Pode manifestar como uma dobra na mama, né? Como um tecido entrando, né? Aquilo também pode ser um indício de câncer de mama. Né? Alguma feridinha, textura como casca de laranja, sabe? Pele áspera. Sim. Câncer não dói. E uma informação importante, homens também têm câncer de mama, tá? Tudo que acontece na mulher acontece no homem também. É uma forma de alertar também os homens que estão assistindo. E tu já atendeu alguém? Tipo, algum homem que teve isso? Não atendi. É bem raro um homem com câncer de mama. Eu conheço pessoas, mas não atendi nenhum homem para receber a pigmentação, né? Sim. Mas a cada... de todos os diagnósticos que existem hoje, né? O número eu não vou saber exato te dizer agora, mas 1% desses casos é em homens. E é até bom a gente falar, né? Porque acredito, né, que tem muitos homens que não saibam que possam ter. Então, né, é importante a gente alertar eles também para que façam um exame, né? Eu achei muito importante do que tu falou do autotoque, que eu não sabia que tu podia começar daqui e fazer aqui. Foi que nem tu falou, eu achei que seria só na parte da mão. É muito interessante a gente falar sobre isso, né, do autotoque. Achei muito legal. Como eu digo, é um momento de fala que tem que ser abordado, né? Sim. Dai, tu, além de fazer o acompanhamento, tu falou que fazia o acompanhamento anualmente por conta da situação da tua mãe. Tu fazia também o autotoque? Tu conseguiu sentir diferença ou foi só pelo exame da mamografia? Eu fazia autotoque,
mas no meu caso não era palpável, né? Eram microcalcificações malignas, né? Não era palpável, então até mesmo a ecografia, né? Não apareceu nada. Foi só a mamografia mesmo que detectou o câncer, né? E quando tu começou a fazer quimioterapia, tu já estava grávida da Rafa, não? A quimioterapia eu não precisei fazer, porque a primeira cirurgia, que eu tirei parte, né, da mama, aí que eles descobriram que eu tinha 2 focos, né, a decisão da quimio, rádio, do tratamento foi depois que a Rafa nasceu, né? Aí depois que ela nasceu, porque nada desse tratamento pode ser feito durante a gestação, né? Primeiro a criança tem que nascer, porque a radioterapia é radiação, né? Então não tem como fazer. Na verdade, assim, que nem eu digo, foi sorte, foi Deus, foi tudo, né? Porque se eu tivesse descoberto primeiro a gravidez, como todos os anos dava boa a minha mamografia, eu ia suspender os exames, porque eu estava bem, eu não tinha nódulo nenhum, aparentemente estava tudo igual como os outros anos que a mamografia deu boa. Eu ia suspender todos os exames, até mesmo porque na verdade, tu não pode se sujeitar a uma mamografia grávida, né? Tu tem que usar uma proteção, tudo por causa da radiação, né? Então, só que eu descobri primeiro o câncer de mama, e 15 dias depois da gestação. Sim. Se fosse ao contrário, eu não teria dado seguimento ao meu aos exames, né? Sim. Aí sim, aí no final da gestação, aí já ia ter nódulo, aí o tratamento ia ser outro, né? Com certeza eu teria que ter feito... Estaria mais avançado até, né? Estaria mais avançado. Eu não digo, né, a gente para pensar... com certeza, com tudo que a gente tem hoje, eu poderia ter me curado igual, só que ia ser tudo mais traumático, ia ser mais agressivo o tratamento e tudo, né? Então, como eu vi lá no início, né? Então, eu dei seguimento ao tratamento depois que a Rafa nasceu, né? A radioterapia. E uma coisa que eu não disse também, eu fiz uma hormonioterapia durante 5 anos também, né? Que é o tratamento oral. Eu precisei tomar medicações durante 5 anos. Eu parei um pouquinho antes dos 5 anos, porque o remédio, assim, mexe muito com a gente, né? É uma menopausa precoce. Então, o remédio é bem forte, né? É necessário tomar, mas no momento que ele está te trazendo mais benefício, né? Então, chegou um ponto ali que ele já estava me trazendo mais malefício do que benefício, né? Então, eu tive que suspender um pouquinho antes dos 5 anos, apesar que hoje em dia, né, um simples tamoxifeno, né, que é o mínimo que a gente toma, né, durante esse tratamento, 5 anos, hoje em dia estão tomando de 8 a 12 anos até, né, dependendo da idade da pessoa, né. Eu tomei um pouquinho menos de 5 anos ele. Já começou a mostrar... Não fraqueza necessariamente, mas... Malefícios. Daí, então, a equipe, né, do meu mastologista, eles todos decidiram que era que era melhor eu parar, né? Mas eu quase consegui concluir os 5 anos ali do tratamento, né? Hoje em dia não tomo nada mais de medicação, só faço o acompanhamento anual agora. Sim. Fiquei muito tempo fazendo de mês a mês, depois de 3 em 3 meses, depois de 5 em 5 meses, né? Agora é uma vez no ano só. Ai, que bom. A gente queria falar um pouquinho sobre as tatuagens e saber o que vocês acham delas, o que vocês acham da ideia, não sei. Porque a gente até agora, a gente conseguiu ter 2 dos modelos que a Márcia foram nos servidos cedeu. pela Márcia. Foram 2 modelos. Se eu não me engano, esse aqui ficou o mais realista. Quer que eu mostre a foto pra Márcia depois? E pra Lai? Pode mostrar ali. Aqui? Ali, A gente tem 2 modelos e a gente utilizou a blindagem, né? A blindagem de Esse maquiagem. aqui é um pouquinho mais detalhista, assim, ó. Tem as veias. as veias. Mas a nossa ideia é
conseguir fazer mais cores, afinal tem vários tipos de tons de pele. E tamanhos também. Exatamente. Fazer vários modelos. E conseguir de uma forma que a gente alcance essas mulheres no primeiro ano, né? A gente fez teste, eu usando legging apertada pra academia, tendo muita fricção e tomei um banhão de lavar cabelo, fazer tudo que podia fazer no banho quente nesse inverno. E a gente viu uma durabilidade bem boa, mais do que a gente esperava que teria. Foi uns 4 dias. O que a gente percebeu, que saiu primeiro nos poros. Nos poros foi onde saiu primeiro, mas ela se manteve durante o redor. A gente acredita que na parte da região mamária, onde após o procedimento acaba tendo uma textura diferente, dure mais. Mas enfim, Eu coloquei aqui assim, mais ou menos. E eu não tinha dó, assim, esfregava ali, assim, na hora de tomar banho, com água quente também, suei. Mas assim, ficou durante os 6 dias ali, bem direitinho. Foi como a Lari disse, daí depois começou ali a sair nos poros, assim, devagarinho foi indo. Mas achei a durabilidade bem boa. E tudo que a gente ainda tá trabalhando em questão de meio que um manual que explique a forma de aplicação, porque tem que ter muito cuidado na hora de aplicar. É uma coisa bem delicada pra se pôr, se qualquer errinho ela já sai erradinho. Porque tem que deixar acho que uns 30 segundos, tirar com muita delicadeza, secar bem e esperar secar antes de botar a sobreposição. Porque daí quando ela seca bem, ela já tá bem absorvida pela pele e daí não tem risco de sair. Enfim, essa Eu achei maravilhosa. Com certeza, né? Eu achei fantástico o trabalho das meninas. Né? Eu acho que é uma alternativa muito segura para quem realmente está ainda na fase de cura da cirurgia, né? Precisa ali realmente de um tempo de cicatrização para depois receber a pigmentação, porque a pigmentação é como se fosse uma tatuagem, né? E então agride a pele, machuca, então tem que realmente estar a pele 100% com autorização do médico já para receber. E a alternativa de vocês é algo rápido, super acessível, fácil aplicação, né? Então, realmente, assim, eu acho que vai deixar muitas mulheres felizes, né? Tem muitas que não fazem por medo de receber a pigmentação, né? Existem uns receios, e se eu fizer, será que o câncer volta? Será que fura a prótese? Né? Então, nem tanto é o se vai gostar ou não, mas o medo de sentir dor, de passar por todo um trauma de novo. Algumas acham que a pigmentação é feita em bloco cirúrgico e não é numa sala com um esteticista, né? Então, não é algo nada agressivo e também não dói, já tirando esse medo, né? Não dói, porque onde é feita a cirurgia, tu tem cicatrizes e tu não sente mais a mesma sensibilidade de antes, né? Então, a pigmentação, ela não dói, o câncer não volta e não fura a prótese, né? Mas a alternativa de vocês é fantástica e espero que a gente consiga, de alguma forma, fazer com que isso alcance o maior número possível de pessoas. Exatamente. A gente sempre fala que esse não é um projeto para ganhar nota, esse é um projeto para seguir para a vida que a gente quer fazer. E quando a gente descobriu a tua ONG, nossa, a gente ficou maravilhada, porque era já tenho até para quem distribuir. Exatamente o que a gente precisava. Sim. E o propósito da tua ONG, nossa, inspira muito a gente, né? Então, tomara que a gente consiga fazer uma parceria bem legal. E se precisar de pessoas para testarem, eu tenho meninas que estão nessa fase de cura e que poderiam ser testes de vocês também. Meu Deus, nem fala. A gente fica empolgada. A gente ficou muito emocionada. Durante todos os modelos testes, nossa, a gente pulava no meio da escola, porque por mais que não seja algo que afete diretamente a gente, parece que é uma conquista nossa. É uma conquista nossa, mas ver que vai ser algo útil para elas, que vai mudar, nem que seja um pouco a vida delas, já é uma conquista Então, vou dizer uma coisa. O dia que vocês puderem colar esse selo, porque eu chamo de selo da vitória, tá? Sim. A pigmentação da areola, pra mim, é o selo da vitória, o final de todo o ciclo, né? Onde tu encerra, né? Sela aquela história. Então, se vocês um dia tiverem a oportunidade de vocês mesmas colarem esse adesivo no corpo de uma mulher e vocês olharem a reação delas quando se olham no espelho,
com certeza vai ser inexplicável a sensação que vocês vão ter. É muito bom. Isso para mim é o sentido de tudo que eu faço, de toda a dedicação, de, por exemplo, ter saído cedo da minha cidade hoje, vim pra cá, tô aqui com vocês. Isso para mim é uma grande conquista. Não é sobre mim, né? Sobre a minha pessoa. É sobre o que a gente faz para o mundo. Isso é um legado. Né? Isso é um chamado e que vai ficar para a história e que vai beneficiar muitas pessoas. Só de falar, a gente... Ai, gente. Até me... Mas a vida é assim, a gente tem que ter um propósito, né? Hoje eu percebo que as pessoas sentem essa necessidade de um sentido para sua vida, né? Por que eu tô aqui? Por que eu vim ao mundo, né? A gente se questiona, tem certas fases da vida que a gente se pergunta. E esse trabalho de vocês, se vocês levarem adiante, vai ser o sentido da vida de vocês, né? Então, fica um convite aqui, a vida tá trazendo isso para vocês. A gente fala que não foi fácil em nenhum momento, né? Mas o momento mais difícil pra gente foi achar alguém como ti. Obrigada! Eu fico muito emocionada porque no início do ano a gente não tinha nada. A Lívia sabe muito bem, né? E quando eu tive a ideia de falar sobre câncer de mama, que era um assunto, nossa, que me interessa demais. Eu e a Lívia, a gente teve a ideia de criar isso. E nossa, a gente passou o ano inteiro. A gente não achava profissional, a gente não achava ninguém. A gente não achava as tatuagens, a gente não sabia como a gente ia fazer as tatuagens. Foi assim, olha, tudo pra gente desistir, na verdade, né? Foi tudo pra gente desistir, mas a gente não desistiu. A gente teve, assim, ó, a esperança que a gente ia conseguir alguém. E não conseguimos só a tatuagem, mas conseguimos, né? Tu que com essa ONG incrível, assim, nossa, muito bom, muito maravilhoso. Obrigada. Achamos pessoas que puderam contar um pouco da história vitoriosa, como a Dai, foi assim, incrível. Tá sendo incrível tudo que a gente tá conseguindo fazer. E a gente se conheceu um tempo atrás, né? Ela era, acho que do tamanho da Rafa, assim, né? Não morava aqui. E eu não sei se tu sabe, mas uma vez tu tinha um cabelão, né, como tem agora. Sim. E eu tenho salão de beleza, né, e eu faço doação de cabelo, né. E aí a Vi cortou uma vez bem no ombro, né, e me deu pra doar, né. E eu levei lá pra Santa Casa, pra doação. Com certeza ajudou alguém, né. Ai, gente. Eu acho importante a gente adicionar também que lá no início tudo. a gente... Então realmente parece que foi um chamado. Que a gente realmente tem um dom pra poder fazer isso, que a gente realmente tem arte de ajudar as pessoas. E não parem aqui, tá, meninas? E foi bem uma virada de chave, né? Tava, tipo assim, nada dando certo. Exatamente. Daí virou a chave, tudo deu certo. A gente teve saída do grupo por conta de dificuldade. A gente entrou em contato com profissionais que pararam de nos responder e disseram na hora, a gente vai ajudar com vocês com toda certeza. Aí falaram, tá, mas aí é R$300 a hora pra vocês conversarem com a gente. Aí, profissionais que nem nos respondiam pra reunião, sabe? Aí foi tudo que foi nos desiludindo. Aí, no momento, acho que depois da chamada, a gente ficava realizada. A gente ficou realizada, a gente... É um chamado. É bem o que a Lívia falou, bem o que tu falou. Foi uma virada de chave. E ainda poder ajudar... O nosso projeto que ainda ajuda pessoas, né? Que passaram por esses momentos tão difíceis. Que a gente sabe, né? Quanto é difícil... Falar da autoestima da mulher, né? A gente ainda tem que falar sobre a importância de se prevenir, sério, tudo. Né? Quando eu recebi o contato de vocês, eu só pensei assim, cara, isso faz todo sentido com o que eu realizo, com o que eu trabalho, né? Com que a continuidade, né? A continuidade. E eu acredito muito nos jovens. Eu também sou professora no ensino médio, além de esteticista. Eu acho que eu comentei que eu dou aula também, não sei se eu cheguei a comentar para vocês. E eu acredito muito nessa geração, muito. Vocês têm uma mente muito criativa. O que vocês fazem hoje, nós não tivemos acesso na nossa geração, tecnologia, acessibilidade. Então,
Voem, meninas, voem, mas não parem aqui. Isso é apenas o começo. E vocês fazem toda a diferença na nossa vida, né? Eu tive acompanhamento com o Imama em Porto Alegre e foi muito importante para mim. Vocês fazem toda a diferença. É uma cadeia, né? É uma que move, né? Eu digo assim, se um dia eu precisar de um tratamento, eu quero ser atendida dessa forma também, né? Sim. E tomara que daqui uns anos tenha uma liga contra o câncer aqui em Capão, né? Porque a nossa mais próxima é em Tramandaí. Tramandaí, é verdade, que não tem. Aqui não tem. É isso, gente. A gente sinaliza mais uma vez pro público que tá assistindo sobre a prevenção, como a Márcia explicou. O autotoque. O autotoque no banho, que é o melhor momento, e depois na frente do espelho. Sei que vocês não estão sozinhas, a gente tem ONGs e é cada vez importante falar mais sobre prevenção, porque vem sendo assim mulheres muito novas, como a gente falou ali de 19 anos, a gente não sabe a idade que ela descobriu o câncer. Eu tenho 16, né? Quase 17, então imagina, sabe, do nada a tua vida muda de cabeça pra baixo, assim, sabe? Então é muito importante isso e a gente espera que façam o autotoque, façam os exames, né, anuais. E é isso. Isso, a gente só lembra de novo que nem a Daiane falou, que ela viu dela e num artigo que ela leu, ela começou a fazer 10 anos antes da idade que a pessoa próxima, foi a mãe, né? A mãe teve câncer e... Insistam, né? Insistam. E homens também. Homens também. Tem que E se cuidar e lembrando fazer a que prevenção. câncer não avisa e não tem idade, né? Então, como tu disse, uma guria de 19 anos já tá passando por isso. Então, gente, se previnam, por favor. É isso, muito Obrigada pela presença. gente. Foi com certeza realizador. Foi muito legal, foi muito bom. É isso, muito obrigada. Vou dar o presente que a gente... A gente já fez uma lembrancinha pra vocês. Aí, pra Márcia. Aqui daí. Obrigada, meninas. Vamos fazer uma foto. Podemos já